Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha juntos do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ter ainda mais um tempo de oração. Senhor Jesus, é com grande reverência que nós nos aproximamos de mais essa porção da Tua preciosa palavra. Nós declaramos ainda mais uma vez, Senhor, que dependemos de Ti. No falar, dependemos de Ti no ouvir. Sem Ti, a Sua palavra seria vazia. Mas confiamos que ela é a própria substância daquilo que o Senhor é. E te pedimos que mais essa vez, pela Tua maravilhosa graça, o Senhor continue comunicando de si mesmo a nós através dela. Queremos e precisamos, Senhor, receber mais de Ti. Fala conosco mais essa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, nossa intenção então para essa noite de hoje é abordar esses dois trechos, assim como fizemos com as duas parábolas na reunião anterior. Pela mesma razão, são textos complementares e que tem um fio da meada, tem uma lição que permeia esse capítulo desde o início, conforme já, de certa forma, pincelamos na reunião anterior. Mas, se assim o Senhor permitir, se assim for possível, nós abordemos então essas duas últimas sessões para que enxerguemos todo esse fio que percorre o assunto desse capítulo 13. Então, que o Senhor seja misericordioso conosco. Vamos olhar para esse versículo 22, que diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Talvez os irmãos se lembrem, quando nós compartilhamos o capítulo 9 desse Evangelho de Lucas, que esse foi precisamente o título que nós sugerimos para toda essa sessão, que começa no final do capítulo 9 e vai até a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. E o título para essa sessão é este aí: Caminhando para Jerusalém. Então esse versículo inicia essa sessão nos lembrando de onde é que nós estamos. Em que ponto, em que momento da caminhada do nosso Senhor Jesus nós estamos. Nós estamos no final. Já desde o capítulo 9, nós estamos falando então dessa sessão, desses 6 últimos
meses da vida do nosso Senhor, da vida terrena do nosso Senhor, onde Ele está, como diz o versículo, ensinando e caminhando para Jerusalém. Por que é importante nós nos lembrarmos disso? Isso não é somente um marco temporal, de que hora é essa na vida do nosso Senhor. Isso simplesmente coloca em perspectiva tudo o que Ele vai dizendo. Essas são as suas últimas palavras, seus assuntos mais urgentes. E aquilo que nos últimos momentos em que Ele tem com seus próprios discípulos é aquilo que é mais central dentro do seu coração. Então que nós mantenhamos isso em vista. Esse versículo não está aí por acaso, ele está aí para nos lembrar disso. Nos lembrar que esse é o momento crucial. Aliás, essa palavra existe justamente por causa da cruz, né? Então esse é o momento crucial, esse é o momento em que a cruz se aproxima. A cruz está diante dos seus olhos. Então, tudo que Ele fala, tudo que Ele faz, tem essa perspectiva dos seus últimos dias. E aí, nesse momento, alguém lhe dirige uma pergunta, como essa que está no versículo 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E aí muito se especula a respeito dessa pergunta. Novamente, temos duas visões, mas diferente do assunto das parábolas, que compartilhamos na semana passada, aqui não é tão importante se você entende essa pergunta como sendo bem intencionada ou mal intencionada. O fato é que há muita especulação e a intenção nós não sabemos, a intenção do coração de quem fez essa pergunta. Pode ser que foi sim uma pergunta bem intencionada, uma pergunta de alguém com discernimento e que observou que nesses últimos dias, nesses últimos meses em que o Senhor estava caminhando então para o seu fim, mais e mais as multidões estavam deixando de segui-lo. Cada vez o grupo que se reunia ao redor dele era mais restrito. As pessoas já não mais se agrupavam, elas mais se afastavam dele. Então, motivado por essa observação, de que cada vez menos pessoas se aproximavam do Senhor, essa pergunta então foi feita: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ou talvez não, talvez seja uma pergunta simplesmente de alguém especulador. São tantos, né, que nós temos até hoje, que perguntam as coisas simplesmente por curiosidade. Ah, Senhor, será que no reino dos céus vai ter muita gente ou pouca gente? Talvez até uma pergunta um pouco mais maliciosa, supondo que ele estaria dentro, né, Senhor? Será que eu faço parte dessa elite selecionada, desses poucos? E que pergunta maliciosa, se é que foi esse o caso, né? Ele está supondo que ele está dentro e não quer muita gente junto, né? Então, Senhor, será que é eu e mais um monte? Ou será que eu estou aqui numa posição mais privilegiada, mais exclusiva, né? E são poucos os que serão salvos. Então não sabemos. A verdade é que não sabemos o que está por detrás dessa pergunta, qual é a intenção do coração de quem dirigiu essa pergunta ao Senhor. Mas o fato mais importante não é a pergunta, é a resposta. É o que o Senhor respondeu a essa pergunta. E o Senhor não responde exatamente a pergunta, ele responde o indivíduo. E mais do que o indivíduo, ele responde a todos os que estão ouvindo. O versículo 24 começa assim: respondeu-lhes, no plural. Então o Senhor não dá exatamente uma resposta para a pergunta. A pergunta foi: são poucos os que são salvos? E o Senhor não responde assim, são poucos ou são muitos. Ele responde o que está aí no versículo 24. Responde a eles, não só a quem fez a pergunta, e ele responde assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui uma rápida observação. Essa pergunta, se são poucos os que serão salvos, presume salvação na ótica dos judeus. Quem fez essa pergunta foi um dos judeus que estava ali perto dele. E o que eles entendiam por salvação? Nós, os cristãos, nós entendemos salvação por perdão dos nossos pecados, principalmente. É um termo mais amplo do que isso. Mas, basicamente, o perdão dos nossos pecados. O judeu não entendia dessa maneira. Os pecados deles eram perdoados porque eles sacrificavam um cordeiro, né? Então, o que ele entendia por ser salvo? São poucos os que são salvos. Ele entendia uma entrada num reino do Messias. Então, se aquele que estava ali diante deles era o Messias,
a pergunta é, são poucos os que vão reinar com você? Né? Se é que você é o Messias. São poucos ou são muitos que vão entrar no seu reino? Então, seja boa ou seja ruim a intenção por detrás dessa pergunta, o certo é que o que passava na cabeça de quem perguntou era a imagem, né, que tinha diante dos seus olhos era de um grande banquete. Aliás, é assim que você vai ver, por exemplo, uma das parábolas aí em Lucas, se eu não me engano, no próximo capítulo já, o 14, onde um rei dá um grande banquete. Novamente o Senhor está falando do seu reino, porque era essa a ideia, era essa figura que o judeu tinha de salvação, uma entrada num banquete, uma entrada no palácio do rei para banquetear com ele. E é justamente essa figura, essa imagem que o Senhor vai explorar. Nós acabamos de ler aí, né? Abraão, Isaac e Jacó, a mesa. A mesa. É isso que está na cabeça deles, um banquete. A salvação é um banquete com o rei no seu palácio. É isso que é salvação. Então o Senhor vai dizer assim, você quer então estar nesse banquete? Esforçai-vos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão por ela e não encontrarão. Então agora precisamos ir devagar. Primeira coisa é que o Senhor não responde se são poucos ou se são muitos. Ele muda o foco da pergunta e ele propõe o seguinte questionamento para ele. E você? Não interessa se são muitos ou poucos os que serão salvos. Você é salvo? Você julga que você vai estar nesse banquete? Porque muitos vão procurar essa porta. Muitos procurarão e não poderão entrar. Então, na sua avaliação de si mesmo, você está querendo saber se você tem companhia ou você acha que você está de fora, né? Então, o que interessa não é quantos vão entrar. Interessa se você está do lado de dentro ou se você está do lado de fora. Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. E não se são muitos ou poucos que irão entrar. A pergunta é se você está do lado de dentro ou do lado de fora. Aliás, o Senhor, posteriormente aí na sua descrição, ele vai dizer assim, muitos ficarão do lado de fora, né? Muitos procurarão entrar e não poderão, inclusive muitos judeus, porque os judeus presumiam que eles estariam de dentro do banquete, no palácio, com o seu Senhor. E aí o Senhor vai dizer assim, vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó, os pais da nação, à mesa, rodeados pelos gentios que virão do norte e do sul, e vocês do lado de fora. E vocês, judeus, do lado de fora. Então faça a pergunta certa. E a pergunta certa é, você está do lado de dentro ou você está do lado de fora? Muitos estarão de fora. Então, em outras palavras, a exortação do Senhor para esse que perguntou é, deixe de especular. O Senhor não responde às nossas perguntas de curiosidade. Deixe de especulação. Faça a pergunta correta, faça a pergunta que interessa, a pergunta que importa. E esforce-se por entrar por essa porta. E aí precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Se o Senhor está falando de salvação, e tudo bem que salvação nesse contexto era entendida de uma forma um pouco diferente. Então, como dissemos, um banquete no reino do Messias. Mas o Senhor aproveita essa pergunta feita sob essa ótica distorcida do judeu para dar um ensino geral sobre a salvação. Sobre estar de dentro ou estar de fora da salvação. E aí ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aí pode surgir uma dúvida no nosso coração. Então a salvação será tomada por esforço? Tomemos cuidado com as palavras. A salvação vem pela fé. E a fé não vem pelo esforço. A fé é dom de Deus. A fé nasce no nosso coração, brota no nosso coração como um dom de Deus. Mas no mesmo instante em que o Senhor semeia a fé no nosso coração e ela nasce como esse dom então divino, celestial, nós não nos esforçamos e nem procuramos a fé, no momento que ela nasce, nasce a luta junto. E é por isso que o Senhor diz, esforçai-vos. Porque no momento em que Ele infunde, em que Ele planta a fé nos nossos corações por um dom supremo e soberano dEle, imediatamente nasce o esforço junto. Porque a nossa natureza é incrédula, é autossuficiente, é arrogante,
Então, imediatamente com a fé, nasce o esforço. Cremos porque Ele nos encontrou. Mas quando a fé toca o nosso coração, nós precisamos lutar com a nossa incredulidade. Lembra da resposta do pai daquele garoto que foi curado? Eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Não existe fé sem esforço. Ela cai no nosso coração por um dom de Deus, mas ela é imediatamente acompanhada de luta. Você se lembra como Paulo termina a sua carta para Timóteo? Combate o bom combate da fé. E depois na segunda epístola, quando ele próprio já está terminando a sua carreira, ele diz, combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Mas para Timóteo, no final da primeira epístola, ele diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. A fé é uma luta e a fé é um dom. Que coisa, que dualidade, mas que coisa verdadeira. Eu estou buscando tomar cuidado com as palavras aqui para me expressar de uma forma doutrinariamente correta, porque essa é uma doutrina importante e fundamental do cristianismo, de que a fé não vem pelo esforço, a fé é dom de Deus, mas eu não precisaria nem explicar isso para nenhum dos que está aqui que crê. Né? Eu estou tomando cuidado para ser doutrinariamente correto, mas cada um dos que está aqui dentro e que crê pode dar esse testemunho de que eu não preciso explicar isso para ninguém. Você sabe que você não fez força para crer. Ou fez? Será que você se esforçou para crer? Você sabe que não. Esse é o testemunho que o seu próprio coração te dá. Eu não procurei, eu fui achado. Eu não procurei, eu fui achado. Eu não me esforcei para crer. Mas desde que eu criei, a minha vida tem sido um constante esforço. Não é assim? Ou será que é só a minha? Ou será que é só a minha vida que é uma batalha? Eu não me esforcei para crer. A fé nasceu do alto no meu coração. Mas desde que eu criei, a minha vida é uma luta. É um esforço. Porque com a fé nasce a batalha. Combate o bom combate da fé. Esforce-se. E aqui a palavra não é suave, não. Muito pelo contrário, é uma palavra gravíssima. Ela é ainda mais forte do que a que está no final da frase aí. A frase termina assim. Eu vos digo que muitos procurarão entrar. Essa palavra procurar ainda é pequena perto da palavra esforçar. E a palavra procurar já é uma palavra interessante. É uma busca criteriosa. A busca criteriosa. Mas esforçar, a palavra no grego é muito sugestiva, porque nós temos uma cognata dela no português. A palavra é agonizomai. Agonize. Agonize por entrar pela porta estreita. Essa palavra, fora aqui do contexto bíblico, ela era usada, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Quando o atleta estava fazendo aquele último esforço para conseguir passar pela linha de chegada. Agonizar. Agonizomai. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O combate da fé não é brincadeira, não é uma luta que nós possamos tomar de uma forma leviana. A fé é dom de Deus, mas ela nasce junto com a batalha, ela nasce em combate. Então nós não nos esforçamos para crer. Nossa força não é para, é contra. Não nos esforçamos para crer, mas nos esforçamos contra nós mesmos, contra a nossa própria incredulidade, autoconfiança e egocentrismo. O mais interessante também sobre essa porta estreita é que, além de estreita, o termo ali sugere que ela é estreita e baixa, um postigo, uma abertura num muro, que não é nem exatamente uma porta, é só uma falha ali no muro onde você sequer consegue entrar de pé. Você precisa se espremer e se abaixar para conseguir passar por essa porta. Mal cabe o corpo inteiro lá, tem que se espremer para conseguir passar por ela. É por isso que a palavra é esforçai-vos, agonizai. Aliás, tem poucas sensações mais agoniantes, né, do que tentar passar por um buraco apertado. E é isso mesmo que o texto está sugerindo aí. É agoniante tentar se espremer para passar por um buraquinho. Porque é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. E os irmãos sabem muito bem que essa palavra não está falando de riquezas financeiras, né? Nós temos não só de riquezas financeiras também, mas não só dessas riquezas. Nós somos cheios de riquezas, nós somos cheios de tralha. Aliás, nós parecemos muito mais com aquela árvore de mostarda que nós vimos na semana passada e com aquele pão inchado, cheio de fermento, que nós consideramos nas últimas parábolas. Você está compreendendo que essas duas figuras das parábolas são precisamente colocadas antes da porta estreita? Aquele matagal, aquela árvore de mostarda e aquele pão inchado de fermento não tem lugar. Não tem passagem pela porta estreita, não cabe. Não cabe. Essas coisas precisam ficar do lado de fora. Nós precisamos nos abaixar e não crescer até tocar o céu. Nós precisamos nos abaixar para conseguir passar por essa porta. O versículo seguinte, ele inclusive diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Você percebe que essa figura do Senhor dentro da casa e as pessoas fora já apareceu em outro lugar, né? A parábola das 10 virgens, lá em Mateus. Mas a situação aqui é um tanto quanto diferente. Primeiro, que na parábola das 10 virgens, a palavra, assim como nunca usa fermento para uma coisa boa, nunca chama de virgens os ímpios. A palavra só chama de virgens os salvos. Então nós estamos falando de coisas diferentes aqui. A parábola das 10 virgens e as virgens nessas que ficaram de fora, elas deixaram de desfrutar um gozo do seu Senhor, da presença do seu Senhor. As pessoas que ficaram de fora nesta parábola aqui, estão de fora da salvação. Aqui ninguém é chamado de virgem aqui. A parábola das 10 virgens é lá em Mateus. Aqui é outra coisa que está acontecendo. Aqui o dono já entrou na casa, fechou a porta e algumas pessoas simplesmente não entraram por essa porta. Cessou a oportunidade de salvação. Você está entendendo a gravidade dessa cena aqui? Você se lembra qual era o assunto no capítulo 12, o capítulo anterior de Lucas? Vocês não estão discernindo o tempo. Vai chegar uma hora da noite em que o Senhor da casa, para passar a noite, vai trancar a porta. Ele vai se levantar e vai fechar a porta para passar a noite. E nessa hora não adianta bater mais do lado de fora, vocês não estão entendendo que horas estamos. E é por isso que o versículo começa nos lembrando de em que hora nós estamos, né? Jesus estava ensinando e caminhando para Jerusalém. Eram os momentos finais. Né? Essa porta ainda está aberta hoje, 2000 anos depois dessa cena aqui. Mas nós não sabemos até quando. É certo, é fato de que ela está aberta hoje, graças ao Senhor por isso. E aqueles que estão me ouvindo nesse momento e que não passaram por essa porta ainda, me ouçam com cuidado, porque o versículo diz aí muito claramente, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Haverá um tempo onde essa porta ela não será somente estreita, ela estará fechada, trancada e sem possibilidade de abertura. O dono da casa dirá, não sei de onde sois vós, eu não conheço vocês. A oportunidade da sua visitação foi durante a era da graça, foi durante o tempo de vida de vocês. Agora não mais. Agora essa porta está irremediavelmente fechada. Né? Existe um texto em Isaías, se você quiser anotar a referência, Isaías 55, versículo 6. É um versículo muito conhecido dos irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Neste último carnaval, tivemos os encontros dos jovens, dos adultos, falando sobre a volta do Senhor. Um dos irmãos que ministrou nos lembrou dessa cena, não é verdade? Ele ilustrou com uma estrada lá no Paraná, uma estrada que tinha uma curva próximo de uma pederneira, né? Se você errar a curva ali, vai se esborrachar contra as pedras. E a própria placa de trânsito diz assim, primeiro, reduza a velocidade.
E aí caminha mais um pouco, tem outra placa mais à frente. Reduza a velocidade. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Em cima da curva já não dá tempo mais. Essa é a mensagem do Senhor, nesse momento aqui. Ele está caminhando para Jerusalém, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A mensagem do Senhor hoje é, essa porta ainda está aberta. Ela é estreita, muito estreita. Tem que se abaixar para passar por ela. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Haverá um momento, e esse momento está próximo, em que essa porta não será somente estreita, mas estará fechada. Ele já perguntou no capítulo 12, né? Vocês não sabem discernir essa época? O versículo 26 continua. Então direis, olha o argumento então que esses que ficaram para o lado de fora vão apresentar para o dono da casa para que ele dê então uma oportunidade a mais, como se já não tivesse dado todas as oportunidades e toda a provisão durante o tempo da era da graça. Eles vão usar esse argumento aí. Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Naquele dia, muitos alegarão familiaridade com o Senhor. Né? Não, eu conheço, eu sei quem é Jesus. Ele me é familiar. Aliás, nesse contexto imediato aí, se aplica exatamente aos judeus, porque literalmente ele comeu naquelas mesas e ensinou naquelas ruas, né? Literalmente. Mas isso se aplica também a nós. Porque depois de 20 séculos de história da igreja, tem pouca gente nesse planeta que pode dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não sei nem que personagem histórico é esse, eu nunca ouvi falar esse nome. Nunca ninguém me falou de Jesus. Quão poucas pessoas na face da terra podem dizer isso? Né? Pelo contrário, o que quase todo mundo na face do planeta pode dizer é, não, eu sei quem é Jesus. Eu já ouvi falar de Jesus. Né? Só que esse argumento de familiaridade não põe ninguém para o lado de dentro. Eles disseram assim, né? Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. E ele responde, eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são. Então, naquele contexto imediato, se aplicava àquelas pessoas que, literalmente, o Senhor ensinou nas ruas delas. Mas, nos nossos dias, se aplica a um outro tipo de pessoas, chamado frequentador de culto. Frequentador de culto. É possível, irmão, passar uma vida inteira assentado nessas cadeiras, ouvindo falar do Senhor, entendendo o que está sendo dito, concordando, talvez, com o que está sendo dito, mas jamais conhecendo o Senhor de perto. Esse é o assunto. Eu não sei de onde vocês são, eu não conheço vocês. Vocês já ouviram falar de mim. Vocês conhecem o meu nome, mas eu não conheço vocês, eu não tenho relação com vocês. Nós não temos um relacionamento. Percebe que a coisa mudou de perspectiva? A pergunta do nosso trecho aqui começou lá se vai ter muita gente ou pouca gente no banquete do Messias. Essa era a pergunta. São poucos os que serão salvos? No banquete do Messias tem muita ou tem pouca gente? O Senhor traz o assunto para onde realmente interessa. O Senhor traz o assunto para você. Você quer estar na mesa do banquete ou você quer ter um relacionamento comigo? A sua preocupação é se entra muita gente nessa mesa, se você vai ter muitos vizinhos, ou a sua preocupação é estabelecer um relacionamento comigo, com o rei? Você quer estar na mesa do banquete ou você quer conhecer o rei? O que você quer? Porque o que colocou essas pessoas na mesa do banquete foi um relacionamento comigo. Elas estão na minha mesa porque elas me conhecem de verdade. E eu as conheço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É por isso que elas estão do lado de dentro da porta. Nós nos conhecemos, nós temos relacionamento. Então essa familiaridade exterior é colocada totalmente em segundo plano.
O Senhor diz, não é questão disso. Não é questão de vocês saberem quem eu sou. Não é questão nem muito menos, o próximo texto, a partir do versículo 28, vai dizer exatamente isso, né? Não é questão de vocês serem filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão supondo que a sua descendência garante lugar para vocês nessa mesa. Mas não, isso é familiaridade externa. Esses laços consanguíneos aí, o fato de vocês serem parentes de Abraão e eu também, vocês acham que isso garante lugar na mesa comigo? Esses relacionamentos exteriores não significam nada, estão em segundo plano. A questão é se vocês me conhecem. E qual é a evidência de que eles não conhecem? Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. A vida que eles viviam é evidência do relacionamento que eles tinham, ou que não tinham. A falta de relacionamento, a falta de intimidade, a falta de conhecimento que eles tinham desse Senhor, era demonstrada, era evidenciado por uma vida na prática da iniquidade. A vida que vocês vivem só mostra que vocês não me conhecem. O que vocês querem fazer nessa mesa? Por que vocês estão preocupados com ter lugar na mesa se vocês nem conhecem o dono da casa? Essa é a questão. Vocês não cultivaram um relacionamento verdadeiro comigo. E isso ele estava dizendo ali naquele contexto imediato, então, para os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Gentios vos precederão. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, diz o versículo 29, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Né? Então estava se referindo ali àquela confiança dos descendentes de Abraão. Mas abramos os nossos ouvidos, né? Porque aqui nós também podemos ficar muito jactanciosos, né? Ah, o Senhor vai deixar muitos judeus, que eram o povo da primeira aliança, vai deixar muitos deles do lado de fora, porque eles não cultivaram um relacionamento verdadeiro, pessoal, com Jesus, não aceitaram Jesus como o Salvador, como o Messias. Então, eles que eram um povo privilegiado, vão ficar de fora. Eles que eram os primeiros, vão ser os últimos. E nós que éramos os últimos, que somos os gentios, que não tínhamos nada com isso, fomos incluídos, e nós vamos ser os primeiros. Ah, que coisa boa! Então, abra sua Bíblia aí comigo, por favor, em Romanos, para que nós não sejamos orgulhosos e jactanciosos. Romanos, capítulo 11. Um longo capítulo de Paulo sobre o destino da nação de Israel, né? Olha aí o seu versículo 19 de Romanos 11. Podemos ler até desde o 18. Não te glories contra os ramos. Aqui ele está falando do povo de Israel, os ramos que foram cortados, que foram quebrados. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Dirás, pois, diz o versículo 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, abramos os nossos ouvidos. Israel, que era um povo privilegiado, se tornou um povo rejeitado. Por que rejeitou o Senhor? A rejeição de Israel aconteceu porque Israel rejeitou o seu Senhor. E agora nós estamos em outra era, não mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. E a nossa responsabilidade se torna ainda maior do que a deles. Nós corremos o risco, e tantas vezes o fazemos, nós temos rejeitado o Senhor na era da graça. A lei dizia assim, faça isso, faça aquilo. A graça diz assim, eu fiz tudo. E qual é a nossa resposta? Eu não quero. Eu não aceito. Eu rejeito. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque rejeitar o Senhor agora, na era da graça, é ainda mais grave do que
a rejeição que Israel teve pelo seu Messias. Que esse alerta soe profundamente nos nossos corações. Se o povo de Israel foi um povo privilegiado, o povo dos nossos dias, da Era da Graça, é um povo muitíssimo mais. Mas esse privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade muitíssimo mais grave. Não rejeitemos ao Senhor. Se o Senhor não poupou os ramos naturais, também não poupará aqueles que o rejeitarem nesses nossos dias. Então, o Senhor, mais uma vez, já não é a primeira nem a segunda, em que o Senhor coloca o relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade, de conhecimento, de proximidade com Ele, à frente desses laços sanguíneos, né? Tantos foram os embates do nosso Senhor com o povo judeu daquela época, confiado no seu laço sanguíneo com Abraão, Isaac e Jacó, e tantas vezes o Senhor colocou um relacionamento pessoal com ele à frente disso tudo. Essa é mais uma ocasião. Aliás, para nós ilustrarmos isso de maneira mais profunda, eu queria lembrar os irmãos do texto de João 8. Talvez fosse bom nós abrirmos o próximo evangelho, João 8, 39. O texto em que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Um pouco mais à frente, no versículo 39, o que está acontecendo aí é a mesma alegação que os compatriotas de Jesus faziam naqueles dias. Nós somos filhos de Abraão, né? Versículo 39. Então lhe responderam, João 8, 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E aí, não precisamos abrir esse segundo texto, mas pode anotar a referência de Gálatas 3, versículos 6 e 7. Paulo vai dizer assim, os da fé é que são filhos de Abraão. Com todas as letras, Paulo diz isso. Gálatas 3, 6 e 7. Os da fé é que são filhos de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, diz aí João 8,39, façam o que ele fez. O que Abraão fez? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa foi a obra de Abraão. Então, se você é filho de Abraão, faça como Abraão e creia. Mas ao contrário disso, ao contrário de crer em mim, como fez Abraão, que você diz que é o seu pai, você quer me matar. Então você não é filho de Abraão. Continua o texto aí de João que você vai ver. Então você não é filho de Abraão, você é filho do diabo. Porque o diabo é quem foi homicida desde o princípio. É o diabo quem quer matar. Se você fosse filho de Abraão, você faria o que Abraão fez, que é crer em mim. Mas você quer me matar, então você é filho do diabo, porque é o diabo que é homicida desde o princípio. O Senhor colocou bem visível para eles qual que era o laço de parentesco deles. O laço de parentesco de vocês não é com Abraão, é com o diabo. Então não fiquem fiados nesse laço sanguíneo que vocês têm com Abraão. O único laço que leva alguém para o outro lado da porta estreita é um laço de relacionamento pessoal, verdadeiro, um conhecimento, um convívio, uma relação verdadeira comigo, com Jesus. É só isso que transporta uma pessoa de um lado para o outro lado da porta estreita, nada mais. Então, o Senhor segue, a partir do versículo 31, nós temos uma mudança de cena, mas essas coisas estão acontecendo todas juntas, elas estão ligadas. O versículo 31, lá do nosso texto, Lucas 13, começa assim, naquela mesma hora. Aliás, essa ligação aí nos sugere, inclusive, que tudo que os fariseus disseram aí para frente, talvez tenha sido motivado até por um ódio, né, aumentado. Não que eles já não tivessem ódio pelo Senhor desde muito tempo, mas um ódio aumentado, um ódio ainda incendiado pelo que o Senhor acabou de dizer. Imagina isso, né? O que o Senhor disse para eles. Vocês, os confiados no parentesco que vocês têm com Abraão, vocês vão ficar do lado de fora e vão ver gentios sentados com eles, com Abraão, com Isaac e com Jacó na mesa. Isso deve ter sido inaceitável de ouvir para aqueles fariseus. Então, naquela mesma hora, diz o versículo 31, alguns fariseus vieram
para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Bom, o que está acontecendo aqui? Os fariseus estão avisando para Jesus que Herodes quer matá-lo. Acho que nem a mais inocente das mentes poderia pensar que eles estão preocupados com a vida de Jesus, né? Estão querendo proteger a vida de Jesus. E é claro que o próprio Jesus não achou isso, né? Que os fariseus estavam preocupadíssimos, querendo evitar que Herodes o matasse. Então, o que fica claro com esse tipo de declaração? É óbvio que não é cuidado nem proteção da vida do Senhor. Mas, sem querer, né, como costuma ser, as palavras nos traem, né? E quando os fariseus dão esse recado para Jesus, ó, vai embora, porque Herodes quer matar vocês. A pergunta é, como vocês sabem? Como é que vocês sabem? Se vocês não estivessem mancomunados com ele, como é que vocês saberiam que Herodes quer me matar? Vocês sabem que Herodes quer me matar porque vocês também querem. E vocês estão mancomunados com ele, vocês estão de acordo com ele para me matar. Então, já que vocês são da turma dele, leva uma resposta para ele, por favor. E aí segue o versículo 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer essa raposa. Então digam para Herodes, está vendo que o Senhor percebe o que aconteceu? Eles vieram avisar, Herodes quer te matar. Fala, sim, eu sei, vocês também. Vocês sabem disso porque vocês também querem. Então, já que vocês são amigos dele e também querem me matar, então façam um favor para mim. Vão dizer para ele, vão lá dizer para essa raposa, e aqui essa palavra é bem interessante, é uma raposa fêmea. O Senhor está... Eu não vejo outra situação nos evangelhos, nenhum relato dos evangelhos, onde o Senhor vai tratar uma pessoa... Eu não encontro outra palavra. Se os irmãos puderem me sugerir algo diferente, mas o Senhor está emitindo um desprezo. Um desprezo por Herodes. E eu não consigo ver em outra situação, em todos os relatos dos evangelhos, onde isso acontece. Somente Herodes. E para nós termos uma dimensão da gravidade desse assunto, eu queria fazer uma pausa aqui e a gente olhar para o final da história de Jesus com Herodes. Nesse evangelho de Lucas mesmo, vamos olhar para o capítulo 23, quando Jesus finalmente vai estar perante Herodes. Talvez não possamos, eu acho que vai tomar muito tempo, mas você leia na sua casa o versículo 1 a 12. Você vai ver aí duas cenas consecutivas. Você vai ver no versículo 1 a 7, Jesus perante Pilatos. E depois de 8 a 12, Jesus perante Herodes. E você vai ver que perante Pilatos, o Senhor conversa com ele, né? Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde, tu dizes. Se você juntar o relato dos demais evangelhos, você vai ver que houve um diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos perguntou, Jesus respondeu. Teve aquele diálogo sobre a verdade, né, onde Pilatos pergunta assim, o que é a verdade? Né? Então houve um diálogo ali. Inclusive, nesse diálogo, Pilatos chega à conclusão que Jesus é inocente, tem a intenção de soltá-lo, mas por causa do clamor daquelas pessoas ali, o Sinédrio e outros incitados pelo Sinédrio, ele resolve então entregar Jesus à vontade deles. Mas a conclusão desse diálogo com Pilatos é que Pilatos conclui que ele é inocente. Mas você vê Jesus dialogando com Pilatos. Agora, olha o versículo 9 aí, do capítulo 23 de Lucas. E de muitos modos o interrogava. Herodes está interrogando agora. De muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Eu não conheço, se o irmão conhecer, me mostre alguma outra ocasião em que o Senhor não responde. Em que o Senhor guarda o mais absoluto silêncio diante das perguntas, das acusações de alguém. Você tem lá em João 8 aqueles que iam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Jesus também os ignora e começa a escrever na areia com o dedo. E aí eles insistem, Jesus, nós apanhamos essa mulher em adultério. E aí ele responde, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele ia guardar silêncio ali, eles insistiram, o Senhor respondeu, quem estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. Em nenhum outro diálogo, alguém fala com ele, o Senhor não responde absolutamente nada. Até para Pilatos, ele respondeu. Sabe que texto vem à minha mente quando eu considero esse assunto? Tem um texto lá de Jeremias 2, versículo 9, diz assim: ainda pleitearei convosco. Até mesmo Pilatos estava prestes a entregar Jesus na mão daqueles que queriam a cabeça dele. O Senhor ainda pleiteou com Pilatos. Aliás, existem 7 relatos históricos sobre o fim da vida de Pilatos. E eles são controversos. 4 dizem uma coisa, 3 dizem outra. Mas 3 deles, a minoria, portanto, dizem que Pilatos, ao final da vida, se converteu. Não podemos ter certeza disso. 4 outros relatos dizem o contrário. Mas talvez sim. Talvez sim. O Senhor ainda encontrou alguma coisa. Talvez podemos pensar nisso porque Pilatos, no seu julgamento, considerou Jesus inocente. Talvez ele tenha se arrependido, sim, do que ele fez, de ter entregado Jesus na mão daqueles que queriam assassiná-lo. E talvez tenha mesmo se convertido. Não sabemos ao certo. Fato é que quando Jesus esteve perante ele, ele respondeu as perguntas, respondeu as acusações. Nesse coração de Jeremias 2,9. Ainda pleitearei convosco, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Você pode imaginar em que condição isso coloca Herodes? Se o Senhor olhou para Pilatos, e na sua eterna soberania, no seu supremo conhecimento, ele enxergou um caminho para ainda pleitear pela vida de Pilatos, o que dizer de Herodes? A que ponto tem que chegar um coração para que o Senhor Jesus seja colocado na frente dele e não tenha nada a dizer? Você consegue imaginar isso? O Senhor sem os meios de ação? Ele que é poderoso para fazer absolutamente qualquer coisa, mas ele não violenta os corações. Ele chegou à conclusão que o coração de Herodes estava terminantemente fechado. Então, eu não tenho nada para dizer. Eu não tenho nada para dizer. Aqui, no texto em que consideramos, em Lucas, a porta estreita ainda estava aberta para Herodes. Ainda tinha um recado para ele. Vocês, fariseus, vão lá dizer para o Herodes que eu estou terminando a minha missão aqui. Hoje, amanhã, eu expulso o demônio. Chegaremos a considerar essa porção. Até então, essa porta estreita ainda estava aberta. Eu ainda tenho assuntos para dizer para Herodes. Eu ainda tenho o que dizer para Herodes. Lá no final, 10 capítulos mais tarde, Lucas 23, seu coração está tão terminantemente fechado que eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada para te dizer. Irremediavelmente perdido. A porta estreita se fechou. A porta estreita se fechou. Então, a terceira coisa que esse recado do Senhor o recado que deram para o Senhor, né, de que Herodes queria matá-lo, nos evidencia, é que os fariseus queriam, já que eles não queriam proteger a vida de Jesus, o que eles queriam então, né? Vai-te daqui porque Herodes quer te matar. O Senhor estava caminhando para Jerusalém, então ele ainda não tinha chegado na província da Judéia, onde está Jerusalém. Ele ainda estava possivelmente na região da Pérea. Então o que os fariseus estão querendo? Vai-te embora daqui, vai embora da Pérea, vai para onde você está indo, vai para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém é a cidade onde eles tinham influência política. Ou seja, Herodes está querendo te matar. Foge, vai para Jerusalém, que lá em Jerusalém a gente te mata. Nós temos condição de te matar lá. Aliás, a jurisdição de Herodes é a Galileia e a Pérea. Judeia é a jurisdição de Pilatos. Tanto é que ele foi julgado por Pilatos. Quando Pilatos soube que ele era galileu, aí sim ele mandou para Herodes e aí ele voltou para Pilatos. Então, a Judéia nem era a jurisdição de Herodes, era a jurisdição de Pilatos. Então, ele estava ali possivelmente na região da Pérea, e o conselho dos fariseus para ele é: vai embora daqui da Pérea, vai lá para a Judéia,
né? Porque se você ficar aqui na Pérea, Herodes, que tem jurisdição aqui, vai te matar. Então foge, vai para a Judéia, que lá na Judéia nós te matamos. Esse era o conselho dos fariseus para ele. E aí a resposta deles, a resposta do Senhor, que através dos fariseus ele manda para Herodes, diz assim, ó, veja bem, Herodes, aquela raposa, e vocês. Hoje e amanhã, está aí no versículo 32, hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Veja que magnífica resposta. Continua no versículo 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Em outras palavras, irmão, parafraseando a resposta do Senhor aqui, para Herodes e para os fariseus, porque Herodes queria matá-lo na Pérea e os fariseus queriam matá-lo na Judéia. Todo mundo queria matá-lo. Então a resposta para Herodes e para eles era: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã, depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Eu estou caminhando num propósito divinamente determinado pelo Pai. Eu não vou morrer de véspera. A minha vida caminha para a morte. Eu vou morrer. Eu estou indo para Jerusalém. Para isso, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. É lá mesmo que eles matam os profetas. É para lá que eu estou indo. É lá que eu vou morrer. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. É para a morte mesmo que eu estou caminhando. Mas não é no momento de vocês. Não é na hora que vocês acham. O meu caminho, o meu tempo, está precisamente determinado pelo Pai. Hoje, amanhã e depois. Hoje e amanhã eu expulso demônios. Ao terceiro dia, terminarei. A palavra aí é muito importante. Completarei. Algumas versões, a King James, por exemplo, traduz assim, ó, estarei aperfeiçoado. Hoje e amanhã expulso demônios e no terceiro dia estarei aperfeiçoado. Porque a palavra aí é teleios. O verbo completar, terminar, teleios. Aquele cujo Senhor usou o cognato lá na cruz quando ele disse está consumado. Tetelestai. Vem do verbo teleios. Acabou. Terminou. Está completo. Então hoje e amanhã eu expulso demônios. No terceiro dia eu vou morrer sim. Só que isso que vocês acham que é um assassinato, os fariseus disseram para ele, Herodes quer te assassinar. Foge para a Judéia que nós te assassinamos lá. Isso que vocês pensam que é um assassinato, isso é o término, a perfeição da minha obra. Hoje e amanhã eu faço o que vocês acham que é o meu ministério. Curar enfermos, expulsar demônios. Hoje e amanhã eu curo doentes, expulso demônios. No terceiro dia, naquele evento que vocês acham que é o meu assassinato, esse é o dia em que tudo terminou. Esse é o dia da coroa. Esse é o dia do aperfeiçoamento. Esse é o dia em que minha obra estará completa, terminada e coroada. Para vocês, é o meu assassinato. Para mim, é a coroa da minha obra. E o meu dia está determinado pelo meu Pai. Não vai ser nem hoje, nem amanhã. É depois. No terceiro dia, terminarei. Você vê que o Senhor chamar o dia da sua morte e ressurreição, né? O terceiro dia, isso sugere exatamente isso, né? O terceiro dia foi o dia em que ele ressuscitou. A morte e a ressurreição andam juntos. Sem a ressurreição, a morte do Senhor não teria significado nada. O seu sacrifício não teria sido aceito, né? Se ele não tivesse ressuscitado. Então, morte e ressurreição são um par, indivisível. E é por isso que o terceiro dia está citado aí, o terceiro dia é o dia da ressurreição. Ele se refere à sua morte e à sua ressurreição como completude, como perfeição. O que significa isso? Significa que sem essa morte e consequente ressurreição, tudo que ele fez em termos de ensinar, curar enfermos, expulsar demônios, estaria, a melhor palavra que eu encontro é incompleto. Por isso que ele diz, no terceiro dia, completarei, terminarei.
Isso que vocês estão achando que é o meu assassinato, na verdade, é precisamente o que vai tornar a minha obra completa. Se eu não morresse, se eu não fosse para Jerusalém e morresse, tudo que eu fiz de cura, tudo que eu fiz de expulsar demônios, seria parcial, seria incompleto. Então, Herodes e fariseus, as mãos de vocês apenas vão fazer o que Pedro disse lá. No Pentecostes isso ficou claríssimo para Pedro, né? Vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Herodes, as suas mãos, Pilatos, as suas mãos que você lavou lá, para ficar livre do meu sangue, né? As mãos que você lavou, as mãos de Herodes, as mãos de vocês, fariseus, elas não fizeram nada senão completar a minha missão, aperfeiçoar. Se tornou completa, se tornou perfeita. Sendo ele entregue pelo desígnio e presciência de Deus, foi ele, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. As mãos dos iníquos só fizeram cumprir, só fizeram completar o desígnio e presciência de Deus. Eu estou sim, caminhando para a morte, mas as mãos de vocês não vão interferir em nada. Não vão adiantar e nem atrasar nenhum dia. As mãos de vocês vão cumprir o propósito do meu Pai. Então, ele conclui com esses impressionantes versículos 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha juntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Para mim a palavra mais chocante desse par de versículos aí é deserta. A vossa casa vos ficará deserta. Ela conclui aquela linha que nós temos procurado traçar desde o início do capítulo 13. Israel se tornou uma figueira sem fruto. O Senhor planta uma nova árvore, planta uma mostardeira. E essa mostardeira, que devia ser uma erva, se torna uma árvore. O pão, que era para ser de flor de farinha pura, é levedado e misturado com fermento. Esse crescimento absolutamente corrupto não passa pela porta estreita. E porque não passa pela porta estreita, a casa se torna deserta. E aliás, essa palavra especificamente deserta, existem alguns manuscritos antigos que não trazem. Ela foi acrescentada aí para dar sentido ao texto, né? A vossa casa vos ficará deserta. Então, alguns manuscritos trazem a palavra deserto, eremos, da onde vem a nossa palavra ermo, né? Que significa isso, deserto. Alguns dos manuscritos não trazem essa palavra. Então, ficaria assim, a vossa casa vos ficará. Bom, acabou a frase aí. Talvez essa palavra deserta realmente não existisse no texto original. Ela foi incluída para tentar melhorar o sentido, mas o que o Senhor disse, em outras palavras, foi: a casa vai ficar para vocês. A vossa casa vos ficará. A casa de vocês vai ficar para vocês. A vossa casa vos ficará. Ficará para vocês. Que coisa impressionante, irmão. Sabe para onde isso me leva? Lá para aquelas igrejas de Apocalipse. Em Apocalipse 3 você tem um relato da igreja de Laodiceia, né? Para onde que o Senhor está na igreja de Laodiceia? Ele está do lado de fora da porta, né? Então ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém atender, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E se ninguém abrir? A casa de vocês vai ficar para vocês. A casa de vocês vai ficar para vocês. A casa não está exatamente deserta, né? Eles estão lá dentro. Só que sem o Senhor. Só que sem o Senhor. Um templo sem arca. Aliás, era assim que estava o templo nos dias de Jesus. A arca já tinha,
há séculos sido tirada de dentro dos Santos dos Santos. O que tinha nos dias de Jesus era um templo bonito, de pedra, com o Santo dos Santos vazio. Um templo sem arca. Uma casa deserta. Nos nossos dias, um cristianismo sem Cristo. Do lado de fora, batendo na porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se ninguém abrir, a vossa casa ficará para vocês. A casa de vocês ficará para vocês. Aliás, o início dessa frase já é impressionante, né? Porque agora o Senhor está usando a expressão vossa casa. Não foi assim que ele começou essa expressão. Nesse mesmo evangelho aqui, no capítulo 2, lá com 12 anos, quando ele fica para trás, fica no templo, né? Ele diz que ele está cuidando dos negócios do seu pai, na casa do seu pai. Quando ele purifica o templo, lá em João, capítulo 2 também, ele diz assim, expulsa os cambistas, vira as mesas, e diz assim, não façais da casa de meu pai, casa de negócios. Aqui ele já havia dito, me cumpri estar na casa do meu pai, agora não mais. Agora já são outros dias, né? Os dias em que ele estava ensinando e caminhando para Jerusalém. Foi assim que nós começamos o trecho de hoje, né? Outro tempo, outra época. Agora ele já não pode dizer que isso aqui é a casa do meu pai. Agora é a casa de vocês. É a vossa casa. E a vossa casa ficará para vocês. Um cristianismo sem Cristo. Por que essa casa ficou deserta? Né? Por que esse cristianismo ficou sem o seu objeto central, né? A porta estreita do nosso trecho anterior, porta é algo que serve para fazer divisão, né? Porta é um objeto que existe para deixar as coisas de dentro do lado de dentro e as coisas de fora do lado de fora. Para isso serve uma porta. Porta faz separação. E essa porta estreita, como todas as outras portas, é uma porta que faz separação. A porta estreita separa exatamente o quê? A primeira menção de porta estreita está lá em Mateus, no final do Sermão do Monte, Mateus 7, versículo 13. Nós consideramos, na reunião passada, Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, porque nós precisávamos estabelecer o contexto da parábola do grão de mostarda e do fermento, correto? Então, nós consideramos Mateus 13 para mostrar que as parábolas do grão de mostarda e do fermento pertencem ao contexto da parábola do semeador e que nessas parábolas, as parábolas de Mateus 13, o Senhor está falando de uma realidade exterior, de uma esfera visível do reino dos céus. Aquela parte que se vê do reino dos céus. Ou podemos chamar isso de a cristandade professa. Por isso que tem joio semeado no meio do trigo. Olha lá as parábolas de Mateus 13. Todas elas falam de mistura. Né? Você tem primeiro a do semeador, onde a semente cai no... Foi nos lembrado, inclusive, na abertura de hoje. A semente cresce junto com os espinhos. Depois você tem trigo semeado junto com o joio. Depois você tem uma rede apanhando peixes bons e peixes maus. Então essa esfera visível, exterior da cristandade, é uma esfera que contém mistura. As parábolas de Mateus 13 deixam isso claríssimo. Então consideramos Mateus 13 na reunião passada para entender o contexto das parábolas do grão de mostarda e do fermento. Para entendermos a porta estreita, nós precisamos olhar para Mateus 7. E aí o contexto é diferente. Mateus 13, então, é essa esfera exterior e visível chamada de cristandade, essa mistureba de pão fermentado e mostarda gigante. Essa esfera gigante. Mateus 7 não. Mateus 7 é o final do Sermão do Monte. Ali é o Senhor falando da realidade interior do reino. O que nós temos em Mateus 5 a 7? Bem-aventurados. Qual é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte? Mateus 5, bem-aventurados os humildes. Aqueles que abaixam, espremem para passar
pela porta estreita. E Mateus 7 não está falando dessa esfera imensa, exterior do cristianismo. Mateus 7 está falando daquela esfera de realidade, aqueles que realmente conhecem a Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador pessoal. Então ele começa: bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacificadores. Ele está falando de realidades espirituais. Aquilo que realmente a igreja, no meio de tudo que tem nome de cristianismo, aquela esfera menor que realmente é a igreja, os que foram chamados para fora, aqueles que realmente são do seu Senhor e conhecem o seu Senhor. É nesse contexto, no final do Sermão do Monte, que o Senhor vai falar pela primeira vez da porta estreita. Então a porta estreita separa o quê? Exatamente essas duas esferas. A porta estreita é a porta de separação entre essa árvore de mostarda e bem-aventurados os humildes. Essa é a porta estreita. Ela faz essa separação, a expressão interior e real do reino dos céus. Tudo muito diferente de uma árvore de mostarda. Então, nesse capítulo de cores tão escuras, né? Começa com a figueira sem fruto, termina com uma casa deserta. O Senhor dá uma última pincelada com uma cor esperançosa, com uma cor alviçareira. E ele diz assim: em verdade vos digo que não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. No meio de todo esse quadro de um cristianismo que virou uma árvore de mostarda, há uma porta estreita que separa essa realidade, essa esfera exterior visível daqueles que são meus. Para esses que são meus, há um até que. Vocês não me verão mais até aquele dia. Até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E é assim que ele conclui. Todos os domingos nós celebramos um memorial que também diz até que. Né? Nós comemos e bebemos dele, fazemos anúncio da sua morte e da sua ressurreição, até que ele venha. Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Senhor, em meio a toda a confusão dos nossos dias, em meio de toda a perdição de tantos que professam, que falam no Teu nome, mas não Te conhecem, nós agradecemos a dádiva que é conhecer o Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos convidado a passar por essa porta estreita. Nós Te agradecemos porque o Senhor ainda tem pleiteado conosco. O Senhor ainda insiste, por mais tardios que nós tenhamos sido. E por isso nós Te agradecemos, Senhor. O Senhor não tem cessado de falar. O Teu falar, o Teu exortar, o Teu repreender é para nós uma prova tão preciosa do Teu infinito amor e da Tua infinita misericórdia. Nós queremos, Senhor, responder. Se por acaso o Senhor tem encontrado nesta assembleia e nas nossas vidas particulares uma porta fechada, nós queremos abri-la, Senhor. Nós temos ouvido o Senhor bater. Nós estamos escutando os Teus dedos na porta. Nós percebemos a Tua mão no ferrolho, Senhor. Nós queremos nos levantar e abrir. Esta casa, Senhor, não tem valor nenhum para nós se o Senhor não estiver nela. Nós queremos e precisamos que o Senhor entre para cear conosco. Caso contrário, o nosso banquete é de lágrimas. A nossa comida é vazia. Nós necessitamos que o Senhor entre nessa casa. Nós não queremos uma casa deserta, Senhor. Entra e fica conosco, porque já se faz tarde. Não queremos a Tua cabeça coberta das gotas do orvalho. Fica conosco, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.